Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre bioética, um outro tema filosófico e propriamente da ética extremamente importante. Para isso, mais uma vez, vou me utilizar do livro didático que você tem em casa e sugiro que você leia o texto do qual eu vou comentar, não vou fazer a leitura integral do texto, mas gostaria de sugerir que você leia da página 293 até a página 297. Página 293 a página 297. Muito bem. Vou começar esta aula com uma situação. Imagine que acontece um acidente e duas pessoas se ferem gravemente. Ambas vão para um hospital e o médico então vai tentar salvar essas vidas. Só que o médico observa que uma pessoa tem 50% de chance de salvar a vida daquela pessoa. E a outra pessoa tem 1% de chance. Ela está praticamente morta. Não há muito o que fazer. Basicamente, o médico vai se concentrar, vai concentrar os seus esforços na pessoa que tem mais chance, tem 50%. E nesse acidente, aquela pessoa que teve 50% de chance de sobreviver, ela feriu gravemente os seus rins. A outra pessoa, que só tem 1% de chance de vida, ela está com o corpo dela praticamente todo destruído, mas os rins dela estão intactos. A pergunta: seria correto o médico retirar o rim daquela pessoa que está praticamente morta, só tem 1% de chance de vida, retirar aquele rim e colocar na outra pessoa? E se ele fizer isso, ele vai salvar a vida daquela outra pessoa? É correto fazer isso? Esse é um tema da bioética. Lembrem que a ética, a palavra ética, ela diz respeito à maneira pela qual nós, seres humanos, lidamos no nosso dia a dia com as questões morais, que envolvem questões como a felicidade, liberdade e outros temas. A liberdade, nós já vimos em aula que nós temos e praticamos a liberdade na medida em que nós temos escolhas, nós temos, portanto, opções, e nós decidimos qual das escolhas nós queremos. Seja certa ou errada, a nossa escolha, a nossa liberdade diz sempre respeito às escolhas que nós temos e decisões que nós tomamos. Esta é uma decisão em que um médico ele tem que tomar uma decisão. Ele tem liberdade, ele tem que tomar uma decisão. Salvar uma vida, mas para fazer isso, ele vai, de certa maneira, tirar uma outra vida, que já está praticamente morta. Este é um tema, então, bioético. A medicina é uma das áreas que as decisões que se toma dizem respeito sempre à vida. Sempre dizem respeito à vida. Ora a vida humana, ora a vida de outros seres viventes. Então a bioética ela cuida deste campo. Nós veremos aqui em certa parte no livro em que aparecem algumas definições de bioética. Uma delas é que a bioética então é um conjunto de interrogações, perguntas e procedimentos éticos relacionados ao fenômeno da vida. E uma outra explicação é que a bioética é um campo de pesquisa sobre a implicação ética, sobretudo no campo da ciência. Então, qual é a maneira correta de um cientista agir? Isso é próprio da bioética. Então, a bioética ela envolve campos como a medicina, principalmente a medicina, mas também envolve biologia, zoologia, veterinária e outras áreas da ciência que lidam com a vida. Mas é principalmente na medicina que
nós vemos a atuação da bioética, porque são decisões como essa, em que médicos têm que tomar certas decisões, que nem sempre envolve vida e morte, muitas das vezes envolve outras situações que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, questão genética. É correto fazer a clonagem de uma célula, por exemplo, as células-tronco? É correto fazer uso de células-tronco com o objetivo de criar um novo órgão humano? Bom, são todas questões da bioética que vamos ver com mais calma daqui para frente. A diferença da bioética propriamente para a ética. Alguns filósofos que debatem esse tema, e dos quais eles aparecem aqui nessas páginas que eu sugeri que vocês leiam, do livro didático, da página 293 à página 297, são esses filósofos que estão na tela. Filósofos como Hans Jonas, um filósofo alemão, Álvaro Valls, um filósofo brasileiro, Peter Singer, um filósofo australiano, e Hipócrates, um filósofo da Grécia Antiga. Cada um deles tem uma maneira de falar sobre esse tema e eles, de certa maneira, se complementam. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles é Hans Jonas. Hans Jonas, ele diz que agir com ética, e ética que a gente pensa ética também no sentido de moralidade, agir corretamente, é atuar de forma que os efeitos de suas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida digna. Então, as ações, as atitudes de um cientista, por exemplo, devem pensar sempre numa ação em que priorize a dignidade da vida humana. Há de se tomar uma decisão, mas essa decisão ela vai beneficiar realmente a vida das pessoas, da humanidade? Porque não pode ser uma ação individualista, em que só se prioriza a vida de um indivíduo. Não. Toda ação ética correta, segundo Hans Jonas, tem que ser pensada no conjunto da humanidade, nunca pensando de forma individualista. Um outro pensador, e aqui nós vamos começar a aprofundar mais o tema, então eu peço que você tenha toda a atenção para conseguir compreender, é Hipócrates. Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina, primeiro médico. Historicamente falando, não, ele não foi o primeiro, houve outros antes dele, mas ele foi o primeiro que sistematizou os procedimentos cirúrgicos, fármacos e de maneira clínica geral. O que eu quero dizer com isso? Ele foi o primeiro que escreveu livros em que ele estudou como é que funcionava o corpo humano, medicamentos apropriados, cirurgia, coisas desse tipo. Ele escreveu essas coisas e esses escritos dele serviam como estudo para aqueles que o seguiam, portanto, para os médicos que vieram depois dele. Um dos escritos dele, muito importante, foi um documento em que ele escreveu, uma espécie de uma carta em que ele escreve, e lá ele diz, ele faz uma espécie de um juramento, ele faz uma espécie de um compromisso de agir sempre em prol da vida das pessoas que ele vai cuidar. E esse documento, então essa promessa que ele faz é conhecido como o juramento de Hipócrates. E até hoje os médicos, quando vão se formar em curso de medicina, eles precisam prestar o juramento de Hipócrates. O juramento, ele inclusive tem vários trechos dele no livro, mas eu selecionei apenas 2 trechos para a gente ver a importância desse juramento. Então, diz o seguinte: aplicarei os regimes, então aqui pensem que é um médico fazendo esse juramento. Aplicarei os regimes, e por regimes ele quer dizer os cuidados, para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém.
A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nenhum conselho que induza a perda. Ou seja, nesse primeiro compromisso que ele afirma como médico, então, ele jura que fará de tudo que estiver ao seu poder e segundo o seu entendimento, ou seja, daquilo que ele sabe, para não causar nenhum mal aos seus pacientes. E a ninguém dará, portanto, um remédio que seja mortal, que leve à morte do seu paciente, e muito menos um conselho que, de alguma maneira, prejudique ainda mais a condição do seu paciente. E aí vem a segunda parte. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão da medicina e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Nessa segunda parte, portanto, ele está falando sobre aquilo do qual hoje nós conhecemos como relação médico-paciente. Portanto, tudo aquilo que o paciente falar, expor os seus problemas para o médico não tem que contar isso para ninguém. Isso é, portanto, uma relação que há entre médico e paciente que deve permanecer em segredo entre ambos os problemas que são tratados pelo médico. O médico podendo ajudar ou não, deve permanecer entre ambos. É um compromisso que ele deve firmar. E, logicamente, que eu também não comentei, mas nesse primeiro caso em que ele fala que fará de tudo para o bem do doente, está implicado em dizer também que, além dele fazer de tudo para não piorar a situação do paciente, fará de tudo para melhorar a condição desse paciente. Então, nesses compromissos que Hipócrates faz, nesses compromissos que ele faz para com os seus pacientes, ele está, portanto, criando um código ético pelo qual os médicos devem se orientar. Em outras palavras, aqui nasce a bioética. Qual é a maneira correta que um médico deve agir? Segundo Hipócrates, fazendo de tudo para melhorar a situação do paciente, tirá-lo, se ele estiver doente, obviamente, tirar essa doença dele. Se isso não for possível, evitar o mal, evitar, portanto, receitar alguma coisa que piore ainda mais e manter uma relação de segredo. Ninguém precisa saber do que é discutido entre médico e paciente. Isso é um compromisso ético, um compromisso bioético. Desse juramento de Hipócrates, que veja, isso foi lá na Grécia Antiga. Ele é considerado o pai da medicina. Muita coisa mudou desde a época dele. O próprio juramento dele tem algumas coisas que talvez já não sejam mais atuais. Vou só citar um exemplo aqui, né, um trecho que ele fala que também não vai fazer não vai fazer mal a mulher nenhuma ao sugerir que alguma mulher tome alguma substância abortiva. Porque na época dele havia o entendimento de que do momento em que a mulher é fecundado o óvulo, bom, naquela época nem se sabia o que era óvulo ou fecundação, mas do momento em que a mulher começa a gerar, ali já há uma vida. Então, mesmo antes da gravidez aparecer, a mulher já teve uma relação sexual, então dali já começa a surgir uma vida. E não se pode tirar uma vida, isso seria um crime. Isso na época dele. Hoje a gente já tem um entendimento diferente. A vida humana começa a partir do terceiro mês de gestação. Então não é exatamente após a relação sexual. Enfim, tirando esses detalhes de lado, nós vamos perceber agora que o conhecimento, o juramento de Hipócrates, ele tem bastante atualidade até os dias de hoje, em vários aspectos, como a gente vai perceber aqui. Né? Um filósofo brasileiro chamado Álvaro Valls, ele
estabelece 4 princípios básicos da bioética, que serve tanto para os médicos, mas como serve para qualquer cientista. Só um detalhe, médico é cientista? Não. Alguns médicos são, aqueles que trabalham, por exemplo, em universidades ou em laboratórios. Mas essa não é a realidade de todos os médicos, é só de alguns. Tudo bem? Mas para todos os efeitos, há alguns princípios que, segundo Álvaro Valls, que vale para todos os cientistas e para médicos e todas aquelas pessoas que de alguma maneira lidam com a vida. Os 4 princípios, portanto, é o princípio da não maleficência, que esse princípio é diretamente oriundo do código de conduta elaborado por Hipócrates, por aquele juramento, quando afirma que o profissional deve agir de modo a não causar mal, não causar nenhum mal ao paciente. Então, esse é o princípio de não maleficência. Maleficência é justamente você fazer intencionalmente o mal. Portanto, o princípio de não maleficência é não faça mal ao paciente. Se não puder fazer o bem, não há remédios, não há tratamento, pelo menos não piore a situação do paciente. Segundo, o princípio de beneficência. O princípio de beneficência é justamente o oposto do primeiro, ou seja, fazer de tudo para beneficiar a saúde do paciente. Fazer de tudo para todos os procedimentos que for conhecido para melhorar a vida do paciente. Isso dá direito de usar uma pessoa como cobaia? O que eu quero dizer com isso? Imagine que que aparece uma doença que não tenha cura. Vamos pensar, por exemplo, no câncer. E aí um médico, então, ele resolve testar um medicamento em que ele mesmo inventou nesse paciente e ver se isso vai dar certo. Por melhor que seja, por mais boa que seja a intenção do médico em fazer isso, ele não pode usar um paciente como cobaia. Por quê? Aquele medicamento que ele inventou pode dar errado e causar mal, mais mal do que o paciente já está sofrendo. Então, para isso existe a ciência, que vai fazer experimentos, que tem procedimentos apropriados para fazer esses testes. No caso do câncer, existe o que se chama de tratamentos alternativos. Existem os tratamentos oficiais, os medicamentos, em alguns casos até cirurgias, que já são conhecidos, que já se sabe que funcionam, mas existem casos em que existem procedimentos que não são usados por todos os médicos, mas que já estão em laboratório, já estão em testes nas universidades, e aí sim o médico pode perguntar se o paciente deseja passar por um procedimento que já está sendo testado e que pode lhe trazer algum benefício. Terceiro princípio. Princípio do respeito à autonomia do indivíduo. Esse é um princípio que não tem origem no juramento de Hipócrates. Por quê? Ele diz que o paciente deve ser informado de tudo e decidir por si próprio se quer ou não ser tratado e de que forma. No caso de participação em uma pesquisa, ele deve ter conhecimento e assinar um termo de consentimento. É justamente esse um caso que eu acabei de falar. Do caso de uma pessoa que está com câncer, os medicamentos, os tratamentos dos quais ela usa não estão surtindo muito efeito, e aí o médico fala para a pessoa, olha, tem uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela ciência e a gente pode testar essa pesquisa se você quiser. Isso vai te trazer algum benefício. Entretanto, não é o caso ainda de ser uma pesquisa que já é aceita como comprovada por toda a comunidade médica. É só uma pesquisa. Você aceita? E aí a pessoa vai falar, bom,
já que os tratamentos que eu estou fazendo não estão dando resultado, então eu vou correr o risco. E aí a pessoa, o paciente, junto com o médico, vão participar dessa pesquisa. Certo? Então, esse é um caso que precisa haver um consentimento tanto do médico, mas principalmente do paciente. E o quarto princípio é o princípio de justiça, aquele que busca regular as relações entre profissional e paciente, não baseada só na autoridade do profissional, do cientista, ou do médico, no caso. Ou seja, não se pode esperar que uma pessoa, porque tem um diploma de médico, que aquela pessoa ela tenha um conhecimento total da medicina. Ela sabe de tudo. Não é bem assim. O corpo humano, e a natureza de maneira geral, é extremamente complexa. O corpo ele é complexo. O médico ele não tem um conhecimento, por mais que ele estude, por muitos anos que ele fica estudando, ele não tem como conhecer todos os motivos que levam a uma doença ou algum problema de saúde. Por isso que existem as especialidades médicas. Cada um vai se especializar em uma parte específica do corpo ou de alguma área, de alguma patologia, que seria uma doença. E isso quer dizer que o paciente ele deve ser informado quando o médico, por mais que seja a boa vontade dele ajudar, o médico não tem condição de ajudar. Ele precisa recorrer a uma outra pessoa. Vejam que esses 4 princípios, eles de certa maneira, um tem a ver com o outro. O princípio de justiça, o princípio de beneficência, o princípio de não maleficência, eles, de certa maneira, foram influenciados pelo pensamento de Hipócrates, pelo juramento de Hipócrates, e todos eles, de uma maneira ou de outra, trazem um benefício para a sociedade como um todo quando são respeitados pela ciência e pelos médicos. E aí, a gente não pode esquecer também, torno a recomendar o que eu já falei no começo da aula, que vocês leiam o texto, porque não estou lendo literalmente tudo o que está aqui, aqui tem várias informações, vocês podem absorver até melhor esses princípios, por exemplo. Mas aqui, uma outra coisa que eu acho importante dizer é que a bioética, ela é aquilo que a gente chama na filosofia de uma ética prática. Não é uma coisa apenas que é no papel, não é uma coisa apenas teórica, né? Por exemplo, dizer que, por exemplo, como está na Constituição, um direito que todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm direito à moradia, uma moradia digna. Esse é um direito cumprido? Na prática? Não, né? É mais uma teoria do que propriamente uma prática. Porque muitas pessoas não têm condições de comprar casa e o Estado não é eficiente o suficiente para dar moradia digna para aquelas pessoas que não têm condições de comprar casa. Por isso que existem pessoas que moram na rua, pessoas que moram de aluguel, pessoas que moram de favor. Mas ainda assim é uma teoria que tenta, que de certa maneira a sociedade tenta fazer ela ser cumprida. No caso da bioética, esses princípios eles não podem ser apenas teoria, eles precisam ser prática. Eles precisam ser sempre praticados. Por isso que é uma ética prática. Essa ideia também vale para as ideias de felicidade, de liberdade, que muitas das vezes é apenas teoria, nem sempre se concretiza na prática. Mas aí, de novo, a gente precisa fazer a diferença, né? A bioética, ela sempre é pautada pela prática. Um outro filósofo que agora eu quero comentar com vocês é Peter Singer. Peter Singer, que inclusive já comentei sobre ele em outras aulas, ele tem um pensamento crítico muito interessante, que também precisa haver uma certa atenção da sua parte para entender o pensamento dele. Ele propõe, então, uma nova ética.
Lembremos, como já dissemos no começo da aula, que a ética é um campo filosófico que diz respeito à moralidade, à maneira pela qual as pessoas se comportam, pela qual as pessoas agem. E dentro da ética nós temos lá alguns fatores que nos levam a agir da maneira como nós agimos. Por exemplo, a liberdade. Por exemplo, a felicidade, a justiça. São sempre coisas que moldam a nossa maneira de ser. Entretanto, o Singer ele vai perceber que existe, no que se refere à sociedade como toda, uma ética, ou melhor, vários tipos de éticas diferentes, que ele chama de velha ética, que essa velha ética ela influencia negativamente a bioética. E o que é necessário para a bioética é uma nova ética. Vamos entender isso melhor. E talvez se falando dessa maneira fica confuso. Ele separa a velha ética em 5 pontos, que nós vamos ver aqui no livro. 5 mandamentos. Também não vou fazer a leitura integral, porque é uma parte um pouco extensa. Vou ler trechos e vou explicando. O primeiro mandamento diz, e aqui não é mandamento no sentido religioso da palavra, tá? É mandamento no sentido de como se fosse uma lei. E diz o seguinte: trate todas as vidas humanas como se tivesse valor igual. Isso, lendo esse mandamento, ninguém discorda. Quer dizer, todas as vidas humanas são preciosas. Inclusive, agora na pandemia, muitos cientistas e alguns políticos tendem a usar muito essa expressão. Todas as vidas têm um valor. E as mais de 400 mil vidas que já se perderam por causa do coronavírus possuem igualmente o mesmo valor. Ocorre que Singer diz o seguinte, essa frase, esse mandamento, tratar todas as vidas humanas como se tivesse valor igual, ele não é cumprido. Ele não é cumprido. Cumprido de vez em quando, mas muito pouco. Ele usa alguns exemplos, como a gente pode ver no livro. Ele diz, os médicos fazem um grande esforço para salvar a vida de um bebê com anomalia. Mas, ao mesmo tempo, permite que um idoso com mal de Alzheimer morra de pneumonia ao não lhe dar antibiótico. Isso é uma realidade. E veja, não é que os médicos fazem isso por maldade. Não é isso. Mas a gente pode perceber que há um esforço enorme dentro da medicina para fazer de tudo para salvar a vida de um bebezinho que muitas das vezes nasce com algum problema de saúde ou com uma anomalia, por exemplo, alguma deformação no caso, mas não fazem de tudo para salvar a vida de um idoso que está por exemplo, com Alzheimer, uma doença degenerativa. Isso não é só os médicos. A gente pode perceber que quando acontece, por exemplo, um acidente, as pessoas tendem a salvar todos aqueles que estão envolvidos naquele acidente, mas as pessoas dão mais atenção, fazem um esforço maior para salvar a vida dos mais novos, dos mais jovens. E pode ser as crianças, pode ser uma pessoa adolescente, um bebezinho. Ao passo que os mais velhos recebem uma atenção um pouco menor. Isso é quase instintivo na sociedade, em todos nós. Inclusive a atenção. A gente tende a dar mais atenção às crianças, aos bebês, do que a pessoas idosas. É ou não é? Na nossa casa. A gente tende a dar atenção, a ouvir, a brincar mais com crianças do que com idosos. E aí o Peter Singer diz, né, no caso desse médico que às vezes faz mais esforço em salvar um bebê do que um idoso, são duas vidas humanas.
mas a medicina as trata de maneiras distintas. Então, há outras situações em que a gente pode falar, por exemplo, ele ainda cita aqui outros exemplos, por exemplo, os hospitais. Quais hospitais estão mais equipados? Tem médicos? Tem uma condição melhor de tratar seus doentes? Aqueles hospitais que são de ponta, são tipo Albert Einstein, Sírio-Libanês, que se destinam a pessoas com alto poder aquisitivo, portanto, pessoas ricas, até porque esses hospitais são extremamente caros. Esses hospitais estão preparados do mesmo jeito que os hospitais públicos que atendem a população? Não, né? Os hospitais públicos, eles possuem uma carência muito maior, seja de equipamentos, seja de falta de médicos. Então, como é que podemos dizer que todas as vidas humanas são tratadas igualmente, têm o mesmo valor? Não tem o mesmo valor. A prática, na prática, não tem o mesmo valor. Uma pessoa que é rica tem uma chance muito maior de sobreviver a um coronavírus porque possui recursos, possui condições de fazer exames e testes e tratamentos, se caso for infectado, tem chance muito maior de sobreviver do que uma pessoa que é pobre. Então, todas as vidas não têm o mesmo valor. E aí, Peter Singer, então, ele propõe que esse valor seja substituído, esse mandamento, o primeiro mandamento, seja substituído por outro. Qual é o outro? Reconheça, e aqui ele não está falando a uma pessoa específica, ele não está falando para o médico, ele está falando para a sociedade como um todo, tá? Reconheça que o valor da vida humana é variável. Ou seja, existem pessoas que vão ter a sua vida mais privilegiada do que outras. É uma realidade. Seja por uma questão econômica, seja porque é mais jovem, ou por qualquer outro motivo. Um outro mandamento diz, segundo mandamento, jamais tire intencionalmente a vida de um ser humano inocente. E aí, de novo, qualquer pessoa que ler esse mandamento também concorda. Realmente não faz sentido tirar a vida de uma pessoa que é inocente, né? Todas as vidas são importantes, mas tirar a vida de alguém que é inocente, não, não faça isso. Só que Peter Singer, ele também verifica, e aqui nós temos uma situação interessante que ele cita do caso do Dr. Morte, que eu vou fazer um breve comentário, que é o seguinte, antes de fazer esse comentário, vou citar a crítica que ele faz. Né? Veja em casos de guerra, por exemplo, numa guerra, tal como nós tivemos um conflito recentemente na Palestina, em que Israel agrediu os palestinos de uma maneira extremamente brutal, não foi um conflito entre forças militares, ou seja, um exército de um lado e um exército do outro se enfrentando. Não foi isso. O que aconteceu foi um exército enfrentando a sociedade civil. Centenas de crianças morrendo, de pessoas também com mais idade, idosos morrendo, pessoas inocentes morrendo num conflito. E isso acontece pelo mundo inteiro, em conflitos, em guerras. Pessoas inocentes morrem. E não só em guerras. Pessoas inocentes morrem, muitas das vezes, em assalto ou num confronto da polícia contra traficantes, por exemplo. Então, as vidas que a gente pode dizer pessoas inocentes, que não tem nada a ver com aquele conflito, acabam se perdendo. Então, esse mandamento também não é cumprido. Ele também não faz muito sentido. E a todo momento ele é violado. Pessoas inocentes morrem. Ele cita o exemplo do Dr. Morte, que eu falei que ia comentar com vocês. Aliás, esse é um apelido muito errado, do Dr. Jack Kevorkian. Ele foi um médico
que nos anos 90, nos Estados Unidos, ele se propunha a ajudar pessoas que tinham doenças degenerativas ou doenças que, enfim, eram em estado, a pessoa já estava em estado terminal. Entretanto, a pessoa passava por uma morte muito lenta. Enfim, doenças que a gente pode imaginar de diversas maneiras. Doenças que a pessoa ia morrendo aos poucos, doenças degenerativas. E a pessoa sofre muito. E aí ele bolou um jeito de que é uma máquina em que a própria pessoa, se ela quisesse, isso não era o médico que fazia, a própria pessoa puxava. Então, se a pessoa, vamos supor, tivesse coordenação motora em um único dedo, a pessoa puxava com aquele dedo, ele amarrava um cordãozinho, quando puxava, a máquina na qual estava preso aquele cordãozinho soltava um líquido letal, um veneno, e a pessoa, portanto, é como se tivesse cometido um suicídio. Só que era um produto, esse veneno, totalmente indolor. O que ele estava fazendo? Ele estava, digamos, promovendo algo próximo da eutanásia, né? Quer dizer, tirando o sofrimento daquelas pessoas, dando uma morte digna para aquelas pessoas, para que elas não ficassem sofrendo o resto da vida. Só que, de novo, isso era uma escolha da pessoa. Ele não fazia isso contra a vontade da pessoa. Ele estava dando, portanto, uma condição digna de morte a pessoas inocentes. Inocente no sentido de que aquela pessoa foi acometida de um mal, de uma doença, na qual aquela doença está atacando aquela pessoa e a pessoa não tem como se defender. Qual é o mandamento que ele propõe? Qual é o mandamento que ele propõe que substitua esse? O seguinte: assuma a responsabilidade pelas consequências das suas decisões. Se você intencionalmente tirou a vida de uma pessoa, ou não, mas se colocou em risco, assuma isso. Não diga que todas as vidas são inocentes. Outro exemplo bom é o exemplo de pessoas que bebem muito, se embriagam e depois vão dirigir um carro. E aí acaba se envolvendo num acidente e matam uma pessoa. A pessoa não pode dizer no tribunal que foi sem querer querendo. Se ela bebeu, ela sabia então que o seu organismo ia ficar alterado, a sua percepção ia ficar alterada, e ela, portanto, coloca em risco a vida de outras pessoas, de pessoas inocentes. Então é isso que ele propõe, um novo mandamento que diz: assuma a responsabilidade pelas consequências de suas decisões. Não diga que foi sem querer querendo. Um terceiro mandamento: jamais tire sua própria vida e sempre tente impedir outros de tirarem suas vidas. No caso do suicídio. Quer dizer, não cometa suicídio, porque isso é errado, isso não é bom, e evite que outras pessoas façam isso. E aí ele diz o seguinte, que esse é um mandamento oriundo do cristianismo, com a ideia de que o suicídio é um pecado. No caso, só Deus que pode tirar a vida da pessoa. Mas esse mandamento não faz sentido justamente nos casos de pessoas com doenças terminais, como citei o exemplo do Dr. Jack Kevorkian, conhecido como Dr. Morte. Inclusive tem um filme da história da vida dele muito interessante, que fala sobre isso no começo do terceiro capítulo, na página 292. Eu aconselho vocês lerem, muito interessante. Há casos em que nós temos que fazer de tudo para devolver o sentido da vida da pessoa. A pessoa às vezes está sem vontade de viver por causa de uma decepção amorosa, porque perdeu o emprego ou alguma coisa assim. E aí a pessoa quer se matar. Esses são casos que a pessoa precisa de um apoio emocional. Quando a pessoa recebe esse apoio, ela desiste dessa ideia suicida. Mas há casos de pessoas com doenças terminais que a pessoa não quer. Ela sabe que ela vai morrer e ela não quer passar os últimos anos da sua vida em cima de uma cama.
sofrendo e sendo cuidada que nem um bebê. E aí ele propõe, então, um novo mandamento que diz assim: respeite o desejo do outro de viver ou morrer. Em casos em que a pessoa está convencida de que a sua vida não vale mais a pena, pelas circunstâncias na qual ela está, respeite o direito dessa pessoa. Quarto mandamento, antigo também, da velha ética, da qual ele critica. Esse é muito interessante. Sede frutíferos e multiplicai-vos. Aqui é claramente um mandamento, inclusive, bíblico, né? Faz sentido ainda a gente pensar nos dias de hoje em dizer às pessoas: tenho filhos, tenho muitos filhos, evitem não ter filhos, tenham bastantes filhos, vamos progredir, vamos espalhar a nossa espécie humana pelo mundo inteiro. Faz sentido isso? Um planeta em que nós já somos 8 bilhões de habitantes? Não faz sentido. Não faz sentido. O ser humano, ele já está numa proporção tão grande no planeta que chega a estar em desequilíbrio com outras espécies de outros animais. Tanto é que nós estamos vendo a depredação da natureza, o aumento de queimadas, de deflorestamento, de poluição de rios. Tudo isso tem a ver com o capitalismo, mas também tem a ver com a superpopulação. Não faz sentido esse mandamento. Isso, portanto, fazia sentido numa época em que não tinha poucas pessoas no planeta, em que a população mundial era muito pequena. Fazia sentido dizer, tenham muitos filhos, até porque antigamente não existia medicina. Isso vamos pensar há 5, 6 mil anos atrás. Quando a pessoa pegava uma doença, a pessoa morria dessa doença. Muitas pessoas morriam em guerra. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, as pessoas vivem e vivem muito tempo, graças à medicina. Então, qual seria um novo mandamento mais apropriado? Só traga ao mundo filhos desejados. Somente filhos desejados. O que ele quer dizer com isso? Planeje. Faça um planejamento familiar. Não é que não devemos mais ter filhos. Nós devemos ter filhos na medida que a gente planeja. E não sair tendo filhos com o objetivo de encher o planeta, de povoar a Terra. Isso não faz mais sentido. Quinto mandamento, trate toda a vida humana como se fosse mais valiosa que qualquer vida não humana. E esse mandamento, ele claramente é uma crítica que Peter Singer faz ao especismo. O que é o especismo? É a ideia que os seres humanos têm de que a espécie humana ela é superior às outras. O especismo, de certa maneira, tem tudo a ver com o antropocentrismo, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, o ser humano tem essa ideia de que ele é superior a outras espécies. E aí, todas as vidas humanas devem ser tratadas igualmente, têm o mesmo valor, como a gente viu no primeiro mandamento da velha ética. E nesse quinto mandamento, então, ele ainda diz mais. A vida humana é mais valiosa do que as outras vidas. É mais inteligente que outras vidas. Mas quem é que disse, e aí essa crítica que Peter Singer faz, quem é que disse que a vida humana realmente ela é mais valiosa que as outras? Nós somos os juízes? Nós é que decidimos isso, nós seres humanos? Com base no quê? Com base no que a gente diz que os animais são inferiores, que a natureza ela é completamente inferior à espécie humana? Só porque a gente tem a capacidade de pensar, só por isso? Os animais não pensam? A natureza ela depende do ser humano para continuar existindo? As árvores dependem do ser humano plantar para que nasça outras árvores e se frutifique assim por diante? Depende? Não, né? A natureza ela tem a sua própria maneira de agir. Não discrimine com base na espécie. Este é o mandamento que Singer propõe.
Então, se a gente vê aqui no slide a velha ética, se a gente tirar, apagar toda a velha ética e substituir pela nova ética com esses mandamentos dos quais ele propõe, e aqui a gente pense nos argumentos que a gente usou para sustentar essa nova ética, esses novos mandamentos, a gente vai ter, portanto, uma ética, uma bioética pensada nos nossos tempos. A ética, e como eu já havia dado esse sinal alguns momentos antes, a ética antiga, a velha ética, que está, digamos, permeada pela religião, pela filosofia moderna, por outras ideias, por ideias antigas, elas não servem muito aos nossos dias, especialmente ao pensamento bioético. O que serve ao novo pensamento bioético, ou seja, nas ações que os médicos e que a ciência tem que adotar, é novos parâmetros, é pensar a realidade, é pensar o mundo de hoje. O exemplo do mandamento número 4. Na época de Jesus Cristo, quando não tinha nem sequer 1 bilhão de habitantes no planeta, fazia sentido dizer que as pessoas têm que ter muitos filhos. É uma orientação ética naquela época correta, mas nos dias de hoje não faz mais sentido. Um médico não pode dizer para a pessoa não usar preservativo e sair tendo filhos à torta e à direita. Porque muitas das vezes não só vai ter problema da superpopulação, como o problema de que muitas crianças não são criadas, são largadas pelo mundo. Quantas e quantas crianças não estão no mundo largadas, sem os pais que dê atenção? Então, o mandamento correto, só traga ao mundo filhos desejados, faz todo sentido para o momento que nós estamos vivendo. Esta, portanto, é a nova ética pela qual, e aqui acho que não podemos dizer que não só os médicos e a ciência devem seguir, mas toda a humanidade deve seguir. Contribuição de Singer é extremamente importante porque ele observa dentro dentro das questões da atualidade, de assuntos que são discutidos na atualidade pela sociedade, pela ciência, pela medicina, questões como aborto, eutanásia, teste em animais e humanos, manipulação genética, são alguns temas, e aí teria vários outros, relacionados à medicina, à veterinária, enfim, as ciências que lidam com a vida, que geralmente eles são debatidos com velhos paradigmas. O que é um velho paradigma? São velhas ideias, como a ideia de ter filhos para encher o planeta. E é por isso que então ele vai propor novos valores. É essa a grande contribuição que Peter Singer dá na bioética. Eu não coloquei aqui no slide, gente, eu não lembrei de colocar, mas eu gostaria só de encerrar a aula com esse ponto, que é o seguinte. Quando Peter Singer ele faz uma crítica ao especismo, a ideia de que a espécie humana ela tem mais valor do que outras espécies, ele está fazendo também uma crítica ao antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É a ideia de que o ser humano ele é o centro do universo. Tudo existe para o ser humano. E a origem do antropocentrismo está tanto na religião, que diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus e toda a natureza está subordinada ao homem, e também está o antropocentrismo fincado na ideia da filosofia moderna, do racionalismo, quando diz que a razão só o homem tem razão, só o homem é racional e a ele compete organizar todas as coisas. E isso é um perigo, porque como nós vimos, a gente não pode partir da ideia de que o ser humano é melhor do que todos os outros. Nós não conhecemos a racionalidade de outras espécies de vida. Bom, queria realmente agradecer a presença de todos vocês por terem assistido essa aula até aqui. Espero que todos vocês estejam bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.